Boa noite. Me chamo Roberto, tenho 21 anos e moro no estado do Paraná. O que irei contar a vocês aconteceu exatamente em 2020, às margens de um rio onde muitas famílias costumam passar o final de semana. Tudo já estava combinado. Eu e minha esposa e mais 2 casais de amigos iríamos passar o final de semana acampando. Decidimos ficar em uma área particular. Era uma grande chácara. A casa que alugamos era à beira de um rio e possuía como se fosse uma garagem que virava pier para a entrada de barcos diretamente na água. Era um ótimo lugar. Mas a nossa intenção não era ficar na casa. Queríamos sair um pouco da zona de conforto que a cidade oferecia e esquecer um pouco a civilização. Tão logo achamos um bom lugar para ficarmos, armamos as barracas e saímos para a mata à procura de galhos secos para fazer uma fogueira, para que durante a noite não fôssemos surpreendidos por cobras ou aranhas. A fogueira estava pronta e ao cair da noite seria acesa. Tão logo arrumamos tudo, decidimos ir até a beira do rio nos divertir um pouco. Notei que do outro lado do rio havia uma grande plantação de árvores, e conforme a noite ia chegando, aquele lugar se tornava ainda mais macabro. Voltamos para o acampamento, e tão logo a noite caiu, acendimos a fogueira. As mulheres começaram a preparar algo para comermos, e eu e mais 2 amigos preparávamos as bebidas. Tudo ia da melhor forma possível. Mas então algo muito estranho aconteceu. Todos nós ouvimos gritos na direção daquelas árvores. E o mais estranho é que no início era como se fosse uma pessoa que estava gritando. E conforme aquilo ia andando ao redor do rio, deixavam de ser gritos de uma pessoa e viravam gritos de algo sobrenatural. Já estávamos um pouco alterados pelas bebidas. Começamos a gritar também. Aquilo gritava de um lado e nós gritávamos do outro. Então, por alguns segundos, tudo ficou em silêncio, mas não demorou muito para o que gritava do outro lado do rio voltar a gritar. E dessa vez era muito pior. Era como se um animal estivesse ferido. Eram gritos agonizantes, e esses gritos vinham acompanhando o rio. Acredito que o que fosse estava tentando encontrar uma forma de atravessar. Ficamos olhando para tentar ver o que poderia estar do outro lado, mas não conseguimos. E assim foi boa parte da nossa noite. Pela manhã procuramos o dono da chácara e contamos tudo o que havia acontecido. E ele não demonstrou nenhuma preocupação. Simplesmente falou para não nos preocuparmos e que não deveria ser nada. Quando estávamos voltando para o nosso acampamento, em conversa com os nossos amigos, resolvimos voltar para onde os carros estavam, para pegarmos alguns alimentos e lanterna. E quando retornávamos, eu tive a sensação de que alguma coisa ou alguém estava nos observando na mata. Paramos e começamos a olhar à nossa volta. Foi quando um homem muito velho saiu da mata e veio em nossa direção. Nos cumprimentou e em conversa pediu para que nenhum de nós ficássemos na mata essa noite, que alguma coisa estava à espreita, e não era coisa boa. Então logo aquele senhor foi embora, concordamos em não falar nada para as nossas mulheres, e acabamos fazendo a pior escolha. Decidimos passar a noite no mesmo local. A lenha já estava toda amontoada. Sobre as barracas, decidimos colocar uma lona grande para nos proteger do sereno e também de aranhas. A noite chegou e a fogueira já estava acesa. As mulheres estavam conversando e eu e meus amigos estávamos na beira do rio, olhando para o outro lado e imaginando o que poderia estar do outro lado gritando. Um vento frio cortava a noite e não demorou muito para uma densa cerração começar a tomar conta de todo o local. Nossa fogueira estava quase apagada e as madeiras já estavam úmidas. Ficamos apenas com alguns lampiões acesos. Estávamos todos reunidos bebendo, quando começamos a ouvir alguns rosnados na mata, e dessa vez estava próximo. Algum animal grande estava ao nosso redor. Clareávamos com as lanternas e não conseguíamos ver nada. O que é que fosse era muito rápido. Foi então que vimos algo que nos deixou com muito medo.
Era um cão grande, com grandes pelos por suas costas. Suas pernas não tinham pelagem alguma. O incrível é que parecia pernas de uma pessoa, pernas quebradas para trás. Notei que as patas da frente eram deformadas e com grandes garras. Sua cabeça era como de um cachorro, com olhos amarelados e grandes presas em sua boca. Aquilo por um instante ficou só nos observando. Então não pude acreditar no que estava vendo. Aquela coisa se colocou em pé sobre as patas traseiras e começou a correr em volta do nosso acampamento. Nesse momento todos ficamos assustados. As mulheres queriam sair dali. Pegamos alguns pedaços de madeira e também facões. Se aquilo viesse nos atacar, sabíamos que não teríamos chance, mas teríamos que lutar por nossas vidas. Deixamos tudo para trás e no momento em que estávamos voltando para a casa, aquela coisa nos alcançou. Ficamos ali, parados, e vendo aquela fera nos olhando. Aquela coisa estava parada nos observando. Um forte cheiro de enxofre e carniça infestou o lugar. E no momento em que aquela coisa se colocou em pé, corrimos para a mata, até que chegamos em uma pequena casa velha. Batimos na porta e pedimos por favor para abrirem, pois estávamos em perigo. Então a porta se abriu. Entramos ligeiro e não demorou muito para aquela fera chegar à casa e começar a gritar por volta. Aquela coisa se jogava sobre a porta, e se conseguisse derrubar, com certeza estaríamos todos mortos. Foi então que aquele homem, o dono da casa, foi até a porta e começou a falar para aquela fera ir embora. Que ela não pertencia àquele lugar e que fosse não voltasse nunca mais. Nós conseguimos ouvir aquela coisa. Parecia resmungar do outro lado da porta. E não demorou muito para tudo ficar em silêncio. Então aquele senhor acendeu alguns lampiões e eu o reconheci. Era o mesmo senhorzinho que tinha nos parado na mata. Ele começou a nos contar sobre aquela fera e nos falou que tivemos muita sorte de achar a casa dele. Falou que não tínhamos chance alguma contra aquele ser. Ele nos falou que aquela coisa era um ser que veio direto do inferno, que matava por prazer, e que se ficássemos naquela mata, com certeza não teríamos chance alguma. Ele pediu para passarmos a noite na sua casa, mas que tão logo o primeiro raio de sol aparecesse, teríamos que ir embora daquele lugar. Depois de passarmos a noite em claro e o dia começar a tomar o lugar da noite, nos despedimos e agradecemos a ajuda. No momento em que estávamos saindo da casa, vimos um homem que vinha em nossa direção. Passamos por ele sem falar nada. Ele estava todo machucado, com alguns cortes pelo corpo. Em sua boca tinha marcas de sangue. Ele estava todo sujo. De longe vimos aquele homem entrar na casa em que estávamos, e de lá não saiu. No momento em que estávamos se despedindo do chacreiro, ele perguntou como tinha sido a nossa noite. Não quisemos entrar em detalhes com ele. A única coisa que ele falou foi que algumas pessoas que frequentavam aquele local tinham relatado ter visto um grande cão negro, e que algumas pessoas chegaram a falar que era um lobisomem. Perguntei para ele se ele nunca viu nenhum animal estranho ao redor de sua chácara. Ele respondeu que não, mas que ficaria atento a qualquer movimento em sua propriedade. Nos despedimos e saímos o mais rápido dali. Nunca pensei que iria presenciar esse tipo de coisa. Meus pais sempre me alertaram para não abusar com beira de rio, principalmente com locais que eu não conheço. Essa foi a experiência mais intensa que já tive, pois jamais poderia imaginar que essas coisas existissem. Boa noite.